E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2025 que fala sobre dinâmica. E a questão diz o seguinte: um estudante de peso P, interessado em verificar a segunda lei de Newton, coloca uma balança calibrada em newtons no chão de um elevador que está inicialmente parado. Ele se posiciona sobre a balança e aciona o elevador para subir. A figura abaixo representa a situação descrita, então a gente sabe que o elevador vai subir. Bom, aí ele me dá três situações relacionadas ao movimento do elevador. A primeira situação diz o seguinte: no movimento ascendente do elevador, o estudante constata que no intervalo de tempo entre 0 e T1, o elevador sobe com aceleração constante, de modo que ela é menor que a gravidade, onde G é o módulo de aceleração da gravidade e a balança indica um valor F1. No intervalo de tempo entre T1 e T2, o elevador sobe com movimento uniforme, ou seja, sem aceleração, e a balança indica um valor F2. E no intervalo de tempo entre T2 e T3, o elevador continua subindo, só que freando até parar, com uma aceleração constante de módulo A, e a balança indica um valor F3. Qual dos gráficos abaixo melhor representa os valores F1, F2 e F3 em função do tempo comparativamente ao peso P do estudante? E se tu olhar em todas as opções ali de alternativas, nós temos o peso P aqui, ó, aparecendo como uma referência para a gente poder responder então a questão, tá? É aquela clássica questão de elevador, e o que a gente tem que entender aqui? Primeiro, se o elevador estiver parado, né, vamos supor aqui a situação desse desenho como se a velocidade do elevador fosse zero. Está parado, não tem força resultante, né? Então a aceleração aqui a gente vai considerar como zero e a força resultante aqui como zero. Tá, né? Totalmente em repouso aqui, vai ficar em repouso. O que a gente tem de forças nessa situação? Nessa e em todas as outras situações, nós temos duas forças. Nós temos o peso do rapaz, né, o peso dele, e nós temos a força normal sobre ele. No caso, a força normal da balança sobre ele. Lembra que a força normal é a força que a superfície que tu está em contato age sobre ti, né? Então, como ele está tocando na superfície da balança, é a força da balança sobre ele. Então, a gente tem somente essas duas forças. E nesse caso, a gente pode dizer que a normal e o peso são iguais em módulo, né? Porque são forças, são as únicas forças que a gente tem ali, elas estão se anulando. Beleza, então essa situação de repouso a gente teria isso. O que a balança ela indica? A balança ela sempre vai indicar o valor da força normal, tá? Então a gente sabe o que a balança está medindo quando a gente sabe a normal. A balança indica o valor da força normal. Bota isso em mente. Então o que a gente tem que entender? Esse F1 que a gente está buscando aqui, na verdade, é qual o valor da força normal na situação número 1. Esse F2 que a gente está buscando aqui na segunda situação é qual o valor da força normal na situação F2, na situação 2. E esse F3, qual a situação da normal na situação 3. Então a ideia é a gente saber falar sobre a normal em cada uma das situações, tá? Primeira coisa então é isso. Aí vamos às situações. Primeira situação, o que a gente tem aqui? A gente tem um elevador. Vou desenhar aqui só um rascunhozinho mesmo, e aqui a pessoa em cima desse elevador. O que a gente sabe? Já vou fazer o seguinte, eu já vou copiar isso aqui, ó, para eu poder usar depois. Tá, beleza. O que a gente sabe aqui? Quais são as forças que nós temos? Nós temos, né, como sempre, como eu falei ali, o peso e a normal. Só que nesse primeiro caso, né, na situação número 1 ali que a gente está analisando, a gente sabe que o elevador ele está acelerando para cima, então ele vai ter uma aceleração para cima. E aí que vem o detalhe, se ele acelera para cima, é porque a força resultante desse problema, ela também é para cima. E aí, qual a única forma da resultante ser para cima? Se a força para cima for maior do que a para baixo. Como a gente só tem peso normal, o que a gente sabe?
Então, nesse caso, a força normal, ela tem que ser maior que a força peso. A força normal, ela tem que ser maior que a força peso. E sempre que a gente tiver uma situação de aceleração para cima, movimento acelerado para cima, onde a aceleração for para cima, a normal vai ser maior que o peso. E aí, nesse caso, o que a gente pode entender? Como a força normal é a força F1, então a gente tem ali a força F1, ela é a força normal, e a força normal é maior que o peso, o que a gente tem que saber aqui? A balança vai indicar um valor maior que o peso e no gráfico a gente vai ter um valor acima do peso, ou seja, já dá para tirar a alternativa D porque está indicando um valor abaixo do peso, a alternativa E porque está indicando um valor abaixo do peso e a alternativa C porque está indicando um valor igual ao peso. Então já tiramos todas essas alternativas aqui. Tá, beleza. Segunda situação agora, situação número 2. Vamos falar dela agora. Situação número 2. Deixa eu só dividir aqui. O que a gente tem agora na situação número 2? Temos tudo de novo ali, o elevador e tal, né? E aí o que funciona? Na situação número 2, a questão me diz que o movimento é uniforme. O que significa o movimento ser uniforme? A velocidade, ela é constante. Ou seja, a tua aceleração é zero. Então, tu tem um movimento onde a aceleração é igual a zero. E aí, consequentemente, a força resultante é igual a zero. Ou seja, ele está subindo, mas sem acelerar para cima ou para baixo. A única coisa que ele tem aqui é uma velocidade constante para cima, né? Mas ele não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, não tem força resultante. Isso indica que as forças estão se anulando. Ou seja, a normal, que é para cima, ela vai acabar sendo igual ao peso que é para baixo. Então, o peso e a normal, eles vão ser iguais nesse caso. Sora, então é igual à situação do elevador parado. Sim, sempre que não tiver aceleração, a balança vai indicar a mesma coisa que ela indicaria se o elevador tivesse parado. E aí vem o caso, né? Como a força F2 ela é igual à normal, e nesse caso a normal é igual ao peso, então a gente sabe que a força F2 ela vai ser exatamente o valor do peso. E aí não ajuda muito, né? Porque das opções que sobraram, as duas estão indicando alinhadinho ali, ó, com o peso, tanto a alternativa A quanto a alternativa B. Na verdade, se tu olhar todas as alternativas, né, elas indicam na situação 2 alinhado com o peso. Então a situação 2, ela não ajudaria em nada pra gente. A situação 3, agora para a gente finalizar, então, situação 3. Deixa eu colar aqui o meu elevador de novo. E vamos analisar. Situação 3, o que a gente tem? A gente sabe que ele está freando, mas subindo. Se ele está subindo e está freando, então a aceleração ela tem que ser para baixo. Se a aceleração é para baixo, então a força resultante também é para baixo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a força para baixo agora, ela tem que ser maior que a força para cima. No caso, a força para baixo é o peso e a para cima é a normal, sempre essas duas. Então, nesse caso, a normal ela tem que ser menor que o peso. Porque a resultante tem que ser para baixo e a força para baixo tem que ser maior, né, dentre essas duas. O que a gente pode ver então, verificar aí, ó? Como a força F3 é igual, é a própria normal e a normal é menor que o peso, então a balança vai registrar para a gente um valor menor que o peso desse cara. E das alternativas que sobraram, a gente fica então com a alternativa B como resposta certa para essa questão. Uma coisa que dava para a gente se ligar é o seguinte, ó, acelerar para cima é diferente de acelerar para baixo, sempre vai me trazer situações diferentes. Então os gráficos como A, C e E, eu já poderia ter tirado sem pensar muito, porque o A ele mostra na situação I3 duas forças maiores que o peso. E o E, na situação 1 e 3, duas forças menores que o peso. E o C mostra tudo igual. E é o que eu disse, acelerar para cima vai mostrar algo diferente na balança do que acelerar para baixo. E aí, nesse caso, a gente já poderia tirar essas duas. Outra coisa que também vale ressaltar é isso, né? Quando eu acelero para cima,
o chão ele está me empurrando com mais força do que o meu próprio peso. E isso vai dar aquela sensação de estar mais pesado, o que vai indicar na balança um peso aparente maior. Quando eu acelero para baixo, é como se o chão estivesse fugindo dos meus pés. E a sensação de peso está associada à normal. Então, o chão fugindo dos meus pés, eu vou pressionar menos a balança, o que vai aparentemente indicar um peso menor. Tá? E é por isso que a gente tem essas relações conforme o que a gente explicou aqui na questão. Então, espero que vocês tenham entendido. Resposta certa para essa questão, alternativa B. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.